Obrigado, querida irmã, pastora Roseli. Irmãos, é sempre um privilégio poder repartir a palavra do Senhor com os irmãos que estão cultuando através do YouTube. E a nossa palavra é de que é um privilégio fazer parte da escala de pregadores de nossa igreja. Sempre que convocados, fazemos isto com muito oração e com muita gratidão a Deus pela confiança com que o pastor nos honra para trazer a palavra ao seu rebanho, ao rebanho que o Senhor confiou ao pastor Eliezer. Amados, nós vamos à palavra do Senhor. Queremos que o máximo de tempo seja com a palavra para alimentar os nossos corações. O texto desta hora, um dos textos desta hora é Isaías capítulo 62, versículo 1. Isaías capítulo 62, versículo de número 1. Vamos ter aqui o texto, aqui na tela. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não descansarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Não me calarei. Podem falar comigo? Não me calarei. Esta expressão corajosa sai dos lábios do profeta Isaías. Profeta que profetizou há 740 anos antes de Cristo. Profeta que profetizou 200 anos antes do cativeiro babilônico que o povo de Israel experimentou. O profeta residia em Jerusalém. Ele residia em Sião, que também é um sinônimo de Jerusalém. Pastora Roseli vai conhecer Sião, vai conhecer Jerusalém, porque Jerusalém está construída, edificada sobre o Monte Sião. E do lado do Monte Sião, contíguo ao Monte Sião, está o Monte Moriá, onde é um platô só. Mas o nome do monte é Moriá, onde foi construído o templo nos dias de Salomão. O profeta Isaías, ele profetizou nos seguintes reinados. Então Isaías estava perto do poder, ele estava perto dos reis que reinaram naquele tempo: Osias, Jotão, Acás e Ezequias. Foram reis políticos que dirigiram o povo de Israel, e este profeta precioso do Senhor atravessou esses 4 reinados tão importantes. Ele era um profeta que insistia com os reis e com o povo a colocar sua confiança em Deus. Então os reis eram instados por ele a confiar no Senhor, não nas nações vizinhas, nas alianças, nas coligações, mas a confiar no Deus de Israel. A atividade literária de Isaías estendeu-se de 40 a 60 anos. 40 a 60 anos escrevendo as revelações do Senhor. E este
hebreu, este judeu, este profeta, ele começa o capítulo 62, dizendo que ele não iria se calar, mas ele iria levantar a sua voz a favor de Sião, a favor de Jerusalém. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Este homem de Deus, este profeta de Deus, amava a sua cidade. Este homem de Deus amava a sua nação. Este homem de Deus sabia que aquela terra Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse: eu não vou me omitir, eu vou levantar a minha voz, eu vou me manifestar a favor desta cidade que é Sião, que é Jerusalém, para que a paz pudesse estar estabelecida em Jerusalém, e não somente a paz, mas também a justiça, como ele menciona, e a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Queridos, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, e nesta manhã o Senhor está nos motivando e nos encorajando para que nós também não nos calemos, a bem da nossa cidade, a bem do nosso povo, a bem das nossas crianças, a bem da justiça no nosso país, que nós, servos do Senhor, possamos, à semelhança de Isaías, dizer: eu não me calarei. O segundo texto que veio ao meu coração para compartilhar com os irmãos nesta manhã está no livro de Esther, o capítulo de número 4, a partir do versículo 4. O povo de Israel estava experimentando um momento muito sério, muito difícil. Um inimigo chamado Amã havia arquitetado um plano para dizimar, para exterminar o povo de Israel nas 127 províncias daquela região da Babilônia. E já um edito do rei já havia chegado àquelas 127 províncias, de que num determinado dia e hora, o povo de Israel deveria ser exterminado, seus bens sequestrados. E foi dentro desse contexto que um homem chamado Mardoqueu, tio da rainha Esther, da desconhecida Esther, que veio pela mão de Deus a ser a rainha. O texto sagrado nos diz o seguinte: quando vieram as moças de Esther e os eunucos e lhe fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe a roupa de saco, lhe vestissem ele, porém não a aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para a servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu, para saber que era aquilo e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade, diante da porta do rei, e Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também
a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Ester e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplicas a favor do seu povo. Veio, pois, Ataque e referiu a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabem que para todo homem e mulher que entrar à presença do rei, ao pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Prestem atenção, irmãos, as palavras de Mardoqueu para a rainha. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus, pois se de todo te calares, Ester, rainha Ester, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. De novo Ester mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, sem que, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. A rainha Ester não se calou, não se omitiu, mas confiou em Deus e corajosamente foi estar com o rei, e com sabedoria do Santo Espírito pôde apresentar diante dele a grave situação que o povo judeu experimentava por causa daquele maligno Amã que havia tramado contra o povo de Deus. Ester não se calou. O terceiro texto que quero ler com os irmãos está em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro e João, respondendo, lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Aquele homem paralítico de Atos 3, que foi curado
pelo poder de Jesus, na instrumentalidade de Pedro e João. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, eis a igreja em oração, irmão, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Este é o Deus da igreja. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram se fizesse. E continua a oração: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, agora são cheios do Espírito Santo de novo. É a igreja que tem que se encher do Espírito Santo sempre. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Pedro disse: nós não vamos nos calar. Nós não nos calaremos. Irmãos, que irmão maravilhoso esse irmão Pedro, irmão João, os apóstolos, homens que não tiveram as suas vidas como preciosas a si mesmos, com medo de sofrerem prisão, retaliação, serem mortos. Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versículo 24, quando os crentes disseram: não vá para Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser amarrado. Paulo disse: parem com isto, parem com esse mimimi aí. Eu estou pronto, não só a ser preso, mas se necessário for, a morrer por Jesus, porque eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se cumpra na minha vida o ministério que o Senhor me concedeu. Os apóstolos não se calaram, as autoridades não calaram a igreja primitiva. Mas o quarto e último texto que eu trago para os irmãos está em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Paulo está na Grécia. Atenas é a capital, Corinto é uma cidade da costa grega, onde havia 2 portos. Então ele saiu de Atenas, e lá em Atenas
não vieram muitos peixes na rede, quando ele lançou a rede. Parece que lá em Atenas ele foi mais um orador. Agora, quando ele volta para Corinto, Paulo diz não. E ele escreve aos Coríntios dizendo: a minha presença entre vocês não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. O ministério de Paulo agora em Corinto é um ministério com um viés diferente e melhor. E no capítulo 18, depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e encontrando um judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todo judeu saísse de Roma. E não foi só Cláudio que decretou que todo judeu saísse de Roma, mas aí pelo século XII, a Espanha também expulsou todos os judeus que moravam na Espanha. Os judeus têm sido expulsos do mundo todo, mas Deus, na sua bondade, em 1948, fê-los voltar à terra de Israel, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, quem vai a Israel volta diferente. Pastora Roseli vai voltar diferente, porque andar por aqueles lugares onde aconteceram os milagres e as grandes revelações do Senhor é algo maravilhoso e extraordinário. Versículo 3: e por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Creio que essas tendas eram tipo de umas barracas de camping, porque naquela época não havia hotel em cada esquina. Quando escurecia, montava sua barraca, dormia e no outro dia juntava tudo e continuava a viajar. E o texto prossegue: e ele discutia todos os sábados na sinagoga. Portanto, em Corinto havia uma sinagoga de judeus, e Paulo se valia daquela sinagoga, do momento em que a palavra era franqueada, para provar, para persuadir os judeus de que Jesus de Nazaré era o prometido no livro do profeta Isaías e nos demais textos do Antigo Pacto. Então nos diz a palavra: e ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Creio que trouxeram alguns recursos para Paulo poder se dedicar inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opuseram e proferiram injúrias, então Paulo experimentou oposição, injúrias, calúnias. Sacudiu eles as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo. Que maravilha esse irmão Tito Justo, que acolheu Paulo em sua casa. Mas interessante, irmãos, que a casa do Tito Justo era encostada na sinagoga, cuja casa ficava junto da sinagoga. Ele saiu da sinagoga, foi expulso e entrou na casa do lado deste homem que acolheu a Paulo. Então os irmãos podem imaginar a aflição que Paulo estava experimentando ali. Irmãos, esta beleza de palavra, a igreja de Cristo, que nós tanto amamos, chegou até nós com muita oposição, com muitas lágrimas, com muita perseguição. Ontem eu estive na posse do pastor Ivan Dias da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro.
Ah, irmãos, eu me senti tão feliz ali naquele templo. Um templo batista. Um templo que prega a palavra. Irmãos, um templo, irmãos que pregam a palavra, irmãos de todo canto para aquele momento solene. E nossa igreja, que completa 110 anos, é filha da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Igreja que plantou igrejas por todo canto. Deus possa abençoar nossa igreja para que nós possamos plantar mais igrejas, mais congregações, mais igrejas. Não só no estado do Rio de Janeiro, mas fora do estado do Rio de Janeiro, porque há lugares onde não há carências de igrejas. Mas eu avanço no texto, versículo 7, saído dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. O chefe da sinagoga se converteu. Veio peixe grande na rede. Diz-nos no texto, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E agora vem a parte do texto que me toca profundamente. O gerente da obra, o senhor da obra, aparece numa visão a Paulo de noite e diz assim: e de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Não temas, não tenha medo. Sejam corajosos, sejam valentes. Assim como falei para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. E o Senhor está dizendo o motivo porque Paulo não deveria se amedrontar. Não temas que eu estou contigo, ninguém te acometerá para te fazer mal. Eu estou blindando você aqui nesta cidade de Corinto. Nenhum ímpio vai te fazer mal, pois tenho muito povo desta cidade. Muitos eleitos do Senhor estavam ali em Corinto, queriam ser despertados através da pregação de Paulo. E diz o texto, ficou ali 1 ano e 6 meses, 18 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Fala e não te cales. Isaías disse: não me calarei, não me calarei. A rainha Esther não se calou, mas buscou em Deus sabedoria para a solução daquele problema. Os apóstolos em Jerusalém não se calaram. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E eu quero estimular você, meu irmão, minha irmã, a pedir a Deus coragem para falar para as outras pessoas o que Deus fez na sua vida, a sua história de conversão, como você era e como você é hoje. Nós não somos ainda aquilo que nós queremos ser, mas nós não somos os mesmos e nós melhoramos muito. E agora é o próprio Senhor Jesus Cristo que está falando para o seu apóstolo: meu servo, fala e não te cales, porque eu quero salvar muita gente na cidade de Corinto. O Senhor está falando para mim, está falando para você: fala e não te cales, porque eu quero salvar muitas pessoas em Laranjeiras. Há muita gente precisando de salvação em Laranjeiras. Fala e não te cales, porque eu quero salvar muita gente aqui no Flamengo, aqui em Botafogo. Eu quero salvar muita gente no centro desta cidade.
a centro da cidade vai começar a ser habitada. Há projetos lá para o Porto do Rio de Janeiro. Muita gente vai vir para esta área central do Rio de Janeiro. Gente que precisa ser salva, de salvação através da igreja. E eu gostaria, finalizando esta palavra aos irmãos, que o nosso irmão Jonatas pudesse tocar aqui a melodia, e se a gente puder cantar, vai ser muito bom. O hino 538 do nosso cenário para o culto cristão. Fala e não te cales. A letra deste hino é do saudoso pastor João Filson Sorém, que tocava um violino muito bem, que era um músico, e que só parou de tocar porque ele teve um problema num dos dedos. Professor de música, de violino. Foi ele que, pastor da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, quem escreveu a letra deste hino. Nós conhecemos, Jonatas? Foi aqui também. Glória a Deus. Então, queridos, vamos ficar em pé? Se nós pudermos cantar, creio que vamos, né, Jonatas? Vamos cantar para que fique bem firme no nosso coração, de que nós temos que ser corajosos no Senhor e não nos intimidarmos. Não nos intimidarmos. Estou me lembrando que uma irmã fazia um trabalho de evangelização num prédio, lá pelos andares. E ela chegou numa casa, num apartamento, bateu, a pessoa veio. Naquela época que ainda é possível fazer isso, né? Atualmente lá na portaria já nós somos barrados. Naquela época era mais fácil. E chegou numa casa e a pessoa veio e disse: eu quero falar de Jesus para você e tal. E a pessoa disse: eu não quero ser da tua igreja. E ela continuou falando de Jesus e a pessoa disse: eu não quero ser da tua igreja. Aquela crente diz assim: você está pensando, você simplesmente não pode ser da minha igreja. Não é que você não quer ser, não, você não pode, com esse tipo de vida que você tem. Não sei qual foi a compreensão que ela teve. Você não é você querer, você não pode ainda. Porque para ser membro da Igreja de Cristo é preciso ter uma experiência com o Senhor. Jonatas. Quem irá nos campos trabalhar e a semente santa semear? Lembra-te de quem levou uma cruz onde expirou. Toma a tua cruz também, renuncia tudo e vem, segue o mestre com fervor, semeando sem temor. Fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, com as pedras clamarão. Fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perecendo sem Jesus. Fala a todos sem cessar, pois o sol vai declinar. Traga agora compaixão e anuncie a salvação. Fala
cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, tuas pedras clamarão. Fala, fala e não te cales, deixa agora os teus temores. Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Pastora.